assim nós vamos começando, né? Podemos? Tranquilo por aí? Então tá. Salve, salve, meus lindos! Salve, salve, minhas lindas! Muito boa noite a todas e todos. É nesse clima caótico de sexta-feira que a gente vai começando. É porta batendo, é ambulância passando, é uma ventania lá fora, o pessoal correndo para ir para casa, ninguém quer pegar temporal. É luz que apagou, é slide que tava demorando para entrar, mas tá tudo certo, né? Às vezes nem tudo vai sair conforme a gente vai planejando, a gente vai se adequando, a gente vai fazendo. Maravilhosamente nós temos aqui os melhores profissionais, então tá tudo certo. Ó, a luz tá de volta, aqui tá tudo bonitinho, slide arrumado. Maurício, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, o nosso craque aqui do Premier, sempre deixando o material prontíssimo aqui pra gente. Então é nesse clima de sexta-feira que a gente vai começando. Você achou que ia ser tudo muito calmo, né? Ah não, sexta-feira a gente tá encerrando a semana. Que nada! Aqui a gente já começa na muvuca mesmo, coisa linda, coisa maravilhosa. Muito boa noite a todas e todos. Estamos aqui novamente. Eu havia te comentado na última aula. A legislação vai começar a aparecer mais vezes. O rostinho dos seus professores de legislação, que você já deve estar cansado. Espero que não, né? Mas eu vou entender também se estiver cansado. Se estiver cansado, não é fácil também. A gente vai começar a aparecer um pouquinho mais nessa reta final, mas é por uma boa causa, tá? A gente hoje fecha com uma boa parte do direito administrativo, a gente fecha com o direito administrativo hoje, as principais teses, os principais conteúdos. Na aula da última quarta-feira nós também conseguimos avançar bastante na matéria, conseguimos ir além da nossa previsão de cronograma, o que é um ponto muito positivo, o que nos permite hoje se debruçar em poderes da administração pública, a primeira parte, e a segunda parte, então, em serviços públicos, que é uma parte que é muito importante, diria que imprescindível para o seu concurso público, e neste momento é fundamental que a gente tenha uma boa base dessas duas vertentes do direito administrativo, dessas duas disciplinas do direito administrativo. Na semana que vem, você terá direito penal na veia. Vai ser louco, vai ser lindo. O direito penal e processo penal tá chegando, tá batendo na porta, tá pedindo licença aqui no Premier e a gente também vai atender esse conteúdo para vocês, principalmente nos aspectos em que mais caíram na última prova para o seu concurso. E também algumas previsões que podem vir a cair e serem previstas no seu edital. Perfeito? Lindos e lindas, então vamos chegando. Já passou agora aquela correria, né? A gente já tá pegando um ar, conseguimos respirar, coisa boa. Hoje quem veio no presencial certamente não veio a pé, não veio de carro, não veio de moto, não veio de ônibus, veio de vento. Tá ventando muito lá fora, o vento nos trouxe até aqui hoje, né? Espero que onde quer que você esteja bem, esteja seguro também. Essa parte é importante, a ventania vai bater, mas nós aqui dentro vamos manter o foco no direito administrativo, beleza? É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês de novo. Hoje, então, só para lhe explicar melhor como vai funcionar a nossa aula de hoje, tá? Primeira parte, a gente vai ver poderes da administração pública. Esta parte aqui de poderes da administração pública, eu irei me debruçar no sentido geral, tá? Ainda nessa primeira parte, eu vou aprofundar com você o poder de polícia, tá? Que é um dos aspectos fundamentais e um dos principais assuntos recorrentes dentro do direito administrativo que caem nos concursos públicos, sobretudo nas carreiras policiais, que é o que você está aqui hoje se debruçando e hoje fazendo. Beleza? Então a primeira parte vai ser poderes da administração pública, primeira vertente dela no seu sentido lato sensu, no seu sentido geral, depois a gente vai esmiuçar, vamos ir para a parte específica com poder de polícia. Na segunda parte, lindos e lindas, nós vamos trabalhar serviços públicos e aí a gente vai ficar o restante da aula se debruçando tão somente em serviços públicos, que é uma parte que é bastante específica, tem muito detalhe, tem muito princípio. Quem está chegando, chega junto, muito boa noite. Vieram de vento também, maravilhoso. Todos nós aqui, tá? Às vezes não dá nem tempo da gente dar uma penteada no cabelo, né? É uma loucura, a gente chegou, estava contando. Que beleza, importante é que vocês estão aqui, então, pessoal que está chegando também, para o pessoal que está em casa, nós vamos começar explicando para o pessoal que está chegando agora aqui por aqui também.
Nossa aula de hoje, ainda em Direito Administrativo, para a gente encerrar esse mega bloco de Direito Administrativo. A primeira parte nós vamos nos debruçar em poderes da administração pública, e aí, sentido lato, e vamos esmiuçar mais um pouquinho em poder de polícia. Depois, na segunda parte da nossa aula, a gente vai ver serviços públicos. Show? Lindo? Maravilha? Então tá. Os mesmos combinados da nossa aula de quarta, que são os mesmos combinados de sempre com a gente aqui no Premier, né? Lembra só do nosso combinado. Manda quem pode, e a gente tá falando o quê? De poderes mesmo, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você já sabe. Aqui no Premier, meu lindo e minha linda, é você que manda. Eu tenho juízo, eu só obedeço. Então, se parecer que estou falando a língua dos anjos aqui na frente, você pode pedir para eu parar, explicar, reexplicar, voltar slide, dá para vir aqui na frente tirar foto, pode printar, pode pausar, faça o que quiser, mas só não fique com dúvida, tá? Show? Enrolei demais já nesse começo, a gente vai iniciar a nossa aula de poderes da administração pública. Vocês sabem que eu sempre gosto de recapitular um pouquinho das nossas aulas e a gente vai amarrando esse conteúdo, a gente vai trazendo esse conteúdo para junto da gente, porque quanto mais aulas você vai tendo, é mais conteúdos. O material? Tá bem. Sim. Ok, vale para o pessoal de casa, muito bem lembrado. Hoje, o material da aula de quarta-feira e o material da aula de hoje estará na plataforma disponível para você. Tá? É importante que vocês tenham cobrado de fato. Fiquei de encaminhar, faço minha culpa aqui para vocês, tá? Vou encaminhar e hoje mesmo vocês vão para o seu sextou. Olha que lindo, o seu sextou de materialzinho 100% já inserido na plataforma. Mas pode deixar que será devidamente incrementado. Lindos e lindas, cada aula que a gente vai tendo, cada profundidade de conteúdo que a gente vai trazendo aqui para vocês é um fardo a mais que você vai carregando nos seus dia de estudo, tá? Por isso que eu acho sempre importante a gente ir recapitulando, ir refrescando a mente, refrescando a memória. E aqui eu lhes trago o que nós aprendemos na quarta-feira. O direito constitucional e o direito administrativo, você viu na última quarta, eles possuem aspectos muito semelhantes. E aí eu te relembro, olha só, estamos aqui agora falando de direito administrativo. O direito administrativo é o direito constitucional concretizado, meus lindos e lindas. Este direito constitucional concretizado, ou melhor dizendo, este direito administrativo, ele é formado por um conjunto de normas. Certo? Quando a gente fala norma, é tudo aquilo que se impõe de alguma forma, seja por meio de uma lei, seja por meio de uma portaria, seja por meio de um decreto, é ou não é? Coisa linda. Quando eu falo norma, eu consigo dividir esse conceito de duas formas, olha só. A norma ela pode ser uma regra, e a regra ela é aquela aplicação tudo ou nada. É aquela aplicação que ou está na lei ou não está na lei, perfeito? Então esta é a regra. E do outro lado nós também temos o quê? Os princípios. Os princípios, eles têm muito mais uma concepção subjetiva. Eles são nutridos de aspirações, de projeções da nossa mentalidade e das nossas expectativas lá para o futuro. Alguns princípios estão contidos dentro de regras. Alguns princípios nós vimos na aula passada, como é o LIMP, lá no artigo 37 da Constituição, ele é escrito mesmo, ele está presente no próprio texto normativo, no próprio texto legal, seja ele dentro de uma lei, seja ele dentro de uma Constituição, entre outros. Mas, às vezes, esses princípios, eles não vão estar tão escancarados assim. Eles não vão estar escritos. Eles vão decorrer de outros princípios. Lembrou? Foi bom? Maravilha? Então tá. Esse conjunto de normas de direito administrativo, ele vai disciplinar, ele vai nos mostrar como se dá a relação do Estado com E maiúsculo, e veja que não só o Estado como unidade federativa, mas do Estado como um todo, seus agentes, seus trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, e as pessoas que com ele cooperem e possuem entre si com os particulares também. Perfeito? Então é essa relação toda entre nós como particulares, você amanhã agente público e esse Estado do qual você será empregado, ou melhor, será servidora e servidor. Perfeito?
Dentro destes princípios e regras, nós temos alguns poderes administrativos, poderes da administração pública. E aí tem tudo a ver com aquela nossa frase, né? O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui neste ponto a gente vai ver quais são os poderes de quem pode, de quem manda, certo? Então veja, tá aqui um baita de um conceito para você sobre poderes administrativos. Lindo, linda, os poderes administrativos, eles são prerrogativas instrumentais conferidas a quem? Conferidas aos agentes públicos. Olha só isso aqui, aos agentes públicos, a você, minha servidora, a você, meu servidor, para que, no desempenho de suas atividades, alcancem o interesse público. Trata-se, na verdade, do poder-dever ou de um dever-poder, uma vez que o seu exercício é irrenunciável. Você, enquanto agente público do amanhã, você não vai poder renunciar aos poderes da administração pública. Por isso que ele não é somente um poder, ele é de igual modo um dever que você tem com a administração pública. Certo? É um poder que você tem para os particulares, mas é um dever que você tem para com a administração pública da qual você serve. Certo? E se pré-ordena ao atendimento da finalidade pública. Show? E aí, já que estamos falando de frases muito clichês aqui, né, sobre manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho mais uma para contribuir aqui com o nosso debate. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então é neste ponto da nossa aula de hoje também que você vai ver que ter estes poderes significa também que você será cobrado por isso. E que você tem que agir da melhor forma e voltado sempre para uma finalidade o quê? Pública. Atender melhor os cidadãos, os particulares, dentro do interesse da administração. Até porque, se você agir com os seus poderes de forma irresponsável, o que vai acontecer aqui é um abuso de poder. E esse abuso de poder, ele pode acontecer de duas formas. Ou ele vai se materializar como excesso de poder, que é quando você transige, você simplesmente abusa do poder em demasia, você atua de forma a extrapolar a competência delimitada em lei. Aí, por exemplo, aqui, ó, utilização de força policial desproporcional para impedir manifestação pública pacífica. Isto configura abuso de poder na modalidade excesso. Ou, por exemplo, um desvio de poder. Porque, veja, o poder da administração pública, ele tem uma destinação, ele tem uma finalidade, ele tem que servir para alguma coisa. Se você, durante a sua atuação, buscar uma finalidade que não seja a finalidade pública, se você buscar na sua atuação uma finalidade de modo a se beneficiar ou beneficiar a outros particulares, e tão somente eles, opa, você está fazendo um desvio de poder. Você está fazendo um desvio de finalidade. Ao invés da sua finalidade atingir a população, atingir o particular, atingir, ou melhor, os cidadãos, a finalidade pública, a sua finalidade está indo e tão somente concentrada, muitas das vezes, ao seu bel prazer, o que não pode acontecer. Da mesma forma que ontem nós estudamos os princípios em espécie, ou seja, cada um dos princípios da administração pública, agora nós vamos ver também cada um dos poderes administrativos que são consagrados pela lei e pela Constituição. Beleza? Show? Então tá. Por isso que se chama espécie. A gente vai ver um por um. O primeiro deles aqui, meus queridos e minhas queridas, é o poder vinculado. O poder vinculado pressupõe que a administração pública tenha que vincular. Veja, e aí por isso que primeiro a gente estuda os princípios para depois ver os poderes. Por quê? Porque os poderes eles estão diretamente relacionados, veja bem, estão diretamente relacionados com os princípios. Então aqui a gente vai revisitar também os nossos princípios da administração pública. Pode confiar.
O poder vinculado, como o próprio nome já diz, significa que a administração pública tem que se vincular a alguma coisa. E nós vamos descobrir aqui agora. Veja, o poder vinculado exige que a administração pública adote apenas a conduta estabelecida clara e taxativamente na lei, sem que tenha estabelecido qualquer outra opção além do que prescreveu. Verificadas as condições fáticas, a não adoção da medida determinada pela lei ensejará responsabilidade funcional ao agente. Olha só, lembrou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Se a lei determina que você, agente público, cumpra determinado ato dentro da sua profissão, dentro do exercício de sua função pública, e você simplesmente se omitir em fazê-lo, você irá ser responsabilizado pela omissão. Por quê? Porque você descumpriu com o poder vinculado. E o poder vinculado pressupõe que a administração pública deverá agir conforme a lei manda. Tem muito a ver com aquele princípio que é o mais importante do LIMP, talvez um dos mais importantes da administração pública, que é o princípio da legalidade. Tens que fazer tudo aquilo que está previsto pela lei. Show? Então esta é a regra principal. O poder tem que ser vinculado. O poder dos agentes públicos é vinculado à lei. Você não pode fazer aquilo que o seu senso de justiça diz ou acha. Você não é o Batman, calma lá. Segura, você tem que fazer de acordo com o que a lei determina. Beleza? Foi maravilha. Mas aí existem momentos e condições em que a lei vai prever mais de uma atuação possível para o exercício da sua atuação profissional. Vamos utilizar o caso aqui, meus queridos, com relação ao uso de algemas que a gente viu, inclusive, na aula passada ali no princípio. Lembra na proporcionalidade, na razoabilidade, que a gente conversou sobre a questão do uso das algemas? Vamos supor que você tenha que executar um flagrante durante uma diligência policial. Olha, você vai acompanhar, na verdade, uma ordem de busca e apreensão em uma residência. Você vai lá só para apreender documentos, mas chegando naquela residência, você verifica que existe, certo? Você verifica que existe uma arma de fogo não registrada naquela residência, configurando o típico caso de crime de porte e posse ilegal de arma de fogo pelo investigado. Você precisa conduzi-lo até a delegacia para efetuar a prisão em flagrante nesse sentido. Veja, você tem dois caminhos que a lei vai te permitir. Utiliza ou não utiliza as algemas. Veja, você vai usar de um poder discricionário aqui. Ok, eu vou escolher. Mas veja, essa sua escolha está fora. Existe dentro da sua escolha alguma possibilidade que vá de encontro com a lei? Que fuja da lei, melhor dizendo? Não. Se você tiver mais de uma escolha, é porque a lei vai te dar mais de uma opção. Não é porque você está criando esta outra opção na sua cabeça. Se você tiver uma opção entre seguir o que a lei determina e seguir o que o seu coração quer seguir, você está violando, você não pode usar o poder discricionário para justificar. Você está ferindo o poder vinculado. Agora, se a lei te dá duas opções, vamos voltar para o nosso caso de prisão em flagrante, tá? Usar ou não utilizar a algema. Aí você vai usar o princípio do quê? Da proporcionalidade e da razoabilidade. Não vai? Olha, o investigado, ele inclusive falou que tinha uma arma e aceitou ser conduzido. Ele está super pacífico, ele não ofereceu resistência nenhuma. Será que seria proporcional a gente efetuar esse flagrante com o uso de algemas? Bom, não está oferecendo nenhum risco, absolutamente nada. Bom, você usou o seu poder discricionário, fundamentado pelo princípio da proporcionalidade, para não utilizar as algemas. Ponto. Isso é o que prevê o poder discricionário. Você pode escolher qual caminho seguir. Mas veja, o caminho que você escolher tem que ser previsto por quem? Pela lei.
tudo tem que ser dentro da legalidade. Beleza? Foi? Indo. Então, poder discricionário permite que a administração pública adote uma das opções estabelecidas pela lei, jamais se afastando dela. E não existe aqui qualquer margem para arbitrariedade, pois a liberdade de escolha outorgada pela lei precisa observar a conveniência e a legalidade. E a proporcionalidade também, já que estamos fazendo um estudo juntamente com os princípios. Tá? Outro ponto muito importante é o poder hierárquico. Poder hierárquico. Isso a gente vai visualizar dentro da administração pública, certo? Dentro da administração pública. Às vezes fica mais difícil a gente enxergar no dia a dia, mas quando se é agente público, você enxerga dentro da administração pública o poder hierárquico. E ele vai pressupor o quê? A união de poderes de comando formadora de um sistema de subordinação, em virtude do qual cada elemento representativo de cada esfera, de ordem inferior, deve obediência e respeito ao representante do que está colocado acima. Isso fica muito mais fácil de ser visualizado dentro das corporações policiais, não é mesmo? Fica muito mais fácil de você enxergar, olha, existe uma hierarquia, principalmente em corporações militares, daí sim que tem as questões das patentes também nesse sentido, né? Mas vamos supor, dentro da corporação da Polícia Civil, você sabe que a hierarquia superior ali está a delegada, está o delegado. A ele você irá se reportar muitas das vezes na sua atuação. Veja, é obediência e respeito, não é subserviência, ok? Até porque se o servidor que está um cargo na ordem de hierarquia, ou melhor, se está na hierarquia acima da sua, ela não pode te pedir para desempenhar funções que não estejam compatíveis com o seu cargo, nem favores pessoais e nem questões ilegais. Vamos supor que o seu superior, a sua superiora hierárquica, lhe determine que proceda com algo que você nitidamente tem o conhecimento que é ilegal. Você vai dizer, olha, eu respeito a existência do poder hierárquico, eu te devo obediência e respeito, mas eu não lhe devo subserviência. Eu devo, na minha condição de servidor, negar a feitura deste ato porque ele é manifestamente ilegal e irei reportar às autoridades competentes. Ponto. Ok? Quando a lei estabelece relação entre os agentes ou órgãos públicos, sem que haja hierarquia, utiliza-se a palavra vinculação. Utiliza-se a palavra vinculação. Então, todos vocês, quando ocuparem e chegarem neste cargo, vocês estarão no mesmo patamar, vocês serão agentes vinculados. Ninguém vai ter hierarquia. A única diferença é que pode ser que algum servidor tenha mais experiência, mas a experiência, neste caso, quando você ocupa o mesmo cargo, não significa que essa pessoa está num nível hierárquico acima do seu. Só existe uma vinculação ali. Foi? Beleza? Esse é o poder hierárquico. Mais um ponto aqui, ó. O poder hierárquico tem natureza organizacional, ou seja, serve para organizar as instituições. Dentro da polícia, por exemplo, você saberá quando se reportar a um inspetor, quando se reportar a um escrivão, quando se reportar a um agente, quando se reportar à delegada, por exemplo, certo? E também revisora. Por quê? Porque vai dar a competência para a administração de distribuir e afunilar as atribuições. Tudo isso que a gente estava vendo é uma questão de afunilar, certo? As delegacias geralmente têm o quê? Uma delegada, um delegado, certo? Justamente, vai seguindo esta ordem hierárquica para que você consiga ter um poder de mando melhorado e mais atribuições para que não sobrecarregue ninguém. Cada um vai ter a sua atribuição lá dentro. Além de ordenar, fiscalizar e rever a atuação de seus agentes. Veja, a hierarquia administrativa não se afasta da militar, principalmente no que toca a subordinação, coordenação, controle e correção. Mas neste caso aqui, para a Polícia Civil, a ordem é um pouquinho diferente, em que pese nós tenhamos ainda a situação de uma corporação policial, tá?
Outro ponto, poder disciplinar. Poder disciplinar. O poder disciplinar, veja, representa a coação lícita para sancionar, para punir as condutas contrárias às estatuídas pelo sistema. Competência atribuída às autoridades de hierarquia superior ou aos representantes de órgãos administrativos, para que possam impor penas disciplinares aos empregados ou funcionários sob sua direção ou subordinação pelas faltas cometidas. A gente acabou de ver o poder hierárquico. Vamos supor que a sua superior hierárquica tenha lhe determinado certa atribuição. Essa atribuição é do seu cargo, não tem nada de ilegal nessa atribuição e você recebeu uma ordem de uma superior. Se você se recusar a cumprir esta ordem, chega aqui o poder disciplinar. Para o quê? Para impor uma pena disciplinar à sua conduta. E aí entra um ponto muito importante que se eu pudesse pedir para você anotar, ou melhor, eu posso pedir para você anotar, então eu estou lhe pedindo para anotar. Lindo, linda, o poder disciplinar, ele está muito relacionado com o poder hierárquico. É a disciplina, é a coação, é a apuração e a sanção de condutas de agentes públicos. Cuidado, cuidado, não é conduta de cidadão, de particular. É conduta de agente público, certo? O poder disciplinar visa sancionar condutas de agentes públicos que agem em desconformidade com as suas obrigações legais. Foi aqui, os examinadores adoram pegar vocês nessas questões aqui. Eles vão colocar um monte de coisa errada que um cidadão particular fez. E aí e esse cidadão vai ser sancionado pela administração pública. Aí eles vão te perguntar, qual poder da administração pública foi utilizado para punir esse cidadão? Aí você vai na hora, poder disciplinar, porque claro, você já associa a palavra a isso, não é? Poder disciplinar, disciplina, vamos aplicar sanção, é isso. Aí você vai lá e vê que a questão está errada. E de fato estaria se você respondesse poder disciplinar, porque o poder disciplinar se volta a disciplinar quais condutas? As condutas dos agentes públicos. Já ia entrar aqui agora. Maravilhoso. Se a administração pública quer fazer, punir, sancionar o particular, a cidadã, o cidadão, não é o poder disciplinar que fará isso. Aí entra o que a colega estava nos destacando aqui, o poder de polícia. Vamos destacar, só para recapitular, a gente vai ver o poder de polícia aqui, ó, mas depois eu vou dar poder de polícia bem esmiuçado para você, daqui a pouquinho, ainda nesse bloco de aula, tá? Mas veja, olha só, o poder de polícia, ele é mais do que somente algo sancionador do particular, por isso que ele vai muito além do poder disciplinar. O poder de polícia, ele representa um direito que a administração pública tem de limitar, olha que interessante, limitar um direito, limitar uma liberdade ou limitar inclusive um interesse que é lícito em favor do interesse público. Em favor do interesse público. Instrumento de equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado, sendo elemento de ponderação protetor de ambos, impedindo que um exclua completamente o outro. Nós vamos ver vários exemplos daqui a pouco mais. Mas veja, existe uma diferença crucial entre poder disciplinar e poder de polícia. Poder disciplinar vai sancionar o agente público e tão somente ele. O poder de polícia, ele vai sancionar, aí sim, os particulares. Mas não vai somente sancionar. Pode limitar direito, limitar um interesse lícito e limitar uma liberdade. Porque uma limitação, vocês vão de concordar comigo, não significa necessariamente uma punição, uma sanção, certo? Significa, às vezes, que só vai haver uma limitação naquele contexto, temporariamente, ainda que se diga, tá? Já vamos aprofundar melhor. Aí eu te digo, por isso que o direito administrativo ele é uma loucura. A gente vê o direito administrativo e pensa, ah não, está tudo na Constituição, né?
Aí eu lhe pergunto, você sabe por acaso aonde está o conceito legal de poder de polícia? Se você tivesse que chutar uma lei, aonde você diria que está? Muitas pessoas dizem, olha, eu chuto que o conceito de poder de polícia está na Constituição. Mas pasmem, o Instituto do Poder de Polícia ele é regulamentado pelo Código Tributário Nacional. Lá na Lei 5.172 do ano de 1966, lá no seu artigo 78, vai dizer o seguinte, ó, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção, entre outras coisas. Também traria aqui a questão da tranquilidade pública e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Perfeito? Foi nesse ponto? Maravilha. Tenho aqui algumas questões para a gente trabalhar. Pode ser? Estes são os poderes. A gente conseguiu ver de uma forma bem ampla. E aí a gente faz algumas questões e eu já mergulho aqui com vocês em poder de polícia. Tá? Em relação aos poderes administrativos, assinale a alternativa que apresenta uma situação legítima que pode ser definida como o uso do poder disciplinar pela administração pública. Opa, falei de poder disciplinar, estou falando do quê? De uma sanção para quem? Agente público. Show? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Prisão, vou começar de baixo para cima. Prisão de cidadão por porte ilegal de arma de fogo. Nada a ver. Revisão de superior dos atos dos subordinados a fim de mantê-los ou invalidá-los. Revisionar atos. Revisão de atos. Não me parece aqui. O poder disciplinar vai fazer o quê? Sancionar. Aplicação de penalidade a um particular por descumprimento de contrato administrativo. Nada a ver. Aqui, suspensão de servidor após regular processo administrativo onde foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. A suspensão é um tipo de punição dada ao agente público. Veja como o enunciado grita estar correto. Processo administrativo garantindo que contraditório e a ampla defesa. Então significa que esse servidor teve o direito de se defender e ainda assim, mesmo se defendendo, ele não conseguiu se livrar da suspensão de sua conduta. A conduta era tão inconteste que não tinha como se livrar dessa suspensão. Nos parece correto aqui. O ponto A, exoneração de servidor público concursado. Não nos parece o mais adequado, porque a exoneração, ela também, melhor dizendo, ela vai se aplicar principalmente ao servidor público que está ocupando um cargo em comissão. Para as situações em que você é um servidor público concursado que ocupa um cargo efetivo e você vai passar pelo período de estágio probatório e depois garantida a sua estabilidade, não vai ser a exoneração, é a demissão. Perfeito. Demissão é o ato que expurga da administração pública, demite da administração pública, retira da administração pública um servidor público concursado. Se eu estou falando de exoneração, eu estou falando de um servidor público particular. Tá? Aqui a Fundatec foi bem ordinária, com todo respeito, Fundatec. A gente vai te pegar ainda. Tá? Ó, eles misturaram outra temática. Então veja que o seu conhecimento de administrativo não pode somente estar na questão dos poderes. Ele tem que ir mais além e eles vão te exigir múltiplos conhecimentos para a resolução de uma questão. Mais uma da Fundatec aqui, meus lindos.
Atos discricionários são os que a lei possibilita ao agente, segundo critérios de conveniência e oportunidade, agindo de acordo com a lei e com os princípios que regem a administração pública, estabelecer um juízo e adotar um comportamento entre tantos possíveis. Assinale a alternativa que descreve um exemplo de ato discricionário. Show? Concessão de prazo para a defesa do autuado previsto na lei federal. Veja, a concessão de prazo para a defesa não é uma escolha, é obrigatória. Isso aqui é poder o quê? Vinculado, não poder discricionário. B. A aplicação de penalidade de multa de valor superior ao determinado pela lei federal. Tá de sacanagem, né? Isso aqui é abuso de autoridade. Isso aqui é abuso de poder. É desvio de finalidade. C. Proceder à autuação sem realizar inspeção no local quando esta é necessária. Também é manifestamente contraditória, manifestamente ilegal. E se falamos de ilegalidade, certamente não estamos falando de administração pública. Escolha da penalidade a ser imposta ao autuado dentro dos limites impostos pela lei federal. Maravilhoso. Você está o quê? Ó, olha a palavra que vai fazer com que você associe ao poder discricionário. Escolha. Falei de poder discricionário, eu falei de uma escolha. Mas cuidado, essa escolha não é deliberada. Ela tem que estar dentro do quê? Dentro da lei. Dentro do que a lei prevê. Certo? Lindo. Vamos ver essa última? Concessão de licença sanitária. Ficou bem vago essa questão. Mas a concessão de licença sanitária, ela tem que obedecer o que está disposto na norma, na lei. A escolha, você não pode escolher vou conceder ou não vou conceder a bel prazer. Você tem que fazer um estudo investigativo. Esse enunciado aqui está bastante incompleto. Tá? A Fundatec adora também fazer isso, colocar enunciado extremamente vago, extremamente incompleto, para que você fique com aquela pulga, né? Mas cuidado, se você viu que o enunciado é muito vago, vai naquilo que é mais seguro. E o professor Carlão já deve ter falado também para vocês outro macete, né? Filho, se você já marcou na prova, pô, cuidado, tá? Só remarca em outra se você tem assim, ó, a certeza de 99,9% de que remarcando você vai acertar. Se não, deixa do jeito que está, tá? Tem mais? Tem. Para a Rossi 2019, os agentes públicos serão dotados de poderes instrumentais adequados à realização de tarefas administrativas e também de deveres administrativos consistentes no poder, dever de agir. Show! Segundo a autora, o instrumento de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal, denomina-se poder de polícia? Nada a ver. Poder disciplinar, estamos sancionando alguém aqui? Nada a ver. Poder discricionário? Muito menos. Poder vinculado? Não me parece. Poder hierárquico? A redação se adequa perfeitamente à situação do poder hierárquico. Perfeito? Lindo? Então tá. Deixa eu só ver aqui a oração para a gente poder avançar em nosso conteúdo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questãozinha. Ó, essa aqui é legal também. Ó. Vem, Fundatec, mais uma então. Uma prefeitura determina que estabelecimentos comerciais particulares devem encerrar suas atividades às 22 horas em determinada região, visando reduzir ruídos e garantir a tranquilidade dos moradores. Essa decisão limita o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Olha como as questões de direito e de legislação, elas se apegam muito aos termos, às palavras. Quando você lê limita, uma luz tem que acender na sua cabeça nesse momento. Por isso que tenha o máximo de concentração na hora de fazer as questões de legislação,
porque às vezes é o termo que vai definir a resposta correta, tá? Olha só, essa decisão limita o horário de funcionamento desses estabelecimentos, regulando o exercício da atividade econômica em prol do interesse da coletividade. Essa atuação administrativa é um exemplo do exercício de qual poder da administração pública. Começo de baixo para cima. Tem poder disciplinar aqui? Eu estou sancionando algum agente público, sim ou não? Não. Poder normativo. Não me parece aqui poder normativo. Houve o quê? Uma limitação. Pronto. A lei permite com que você faça essa limitação, mas não é uma expressão do poder normativo. Poder hierárquico, eu estou setorizando aqui, estou fazendo alguma organização interna na administração pública, sobra aqui o poder de polícia. E aí o poder de polícia é acompanhado justamente desse termo tão interessante, limitar. Limitar. Veja, limitar, não extinguir. Porque na Constituição brasileira existe inclusive uma pena, né? Ou melhor, inclusive existe uma previsão que vai nos dizer que não existe penas perpétuas. Logo, você não pode colocar que o poder de polícia visa extinguir determinada coisa. Às vezes você vai limitar um direito. Às vezes você vai limitar, inclusive, um interesse que é lícito ou uma liberdade que é totalmente lícita e a administração pública adora, né? Nesse ponto, o que ficou? O que só sobressaiu? Se sobressaiu o interesse da coletividade sobre a atividade econômica, para dar mais sossego, mais tranquilidade. Vou seguir, e aproveitando que essa questão tratou de poder de polícia, a gente vai seguir aqui no poder de polícia estricto sensu. Agora me interessa saber somente sobre o poder de polícia, por ser uma das matérias dentro do direito administrativo que possui maior recorrência nas questões de prova. Show? Vamos lá então. O poder de polícia, eu vou recapitular. Eu sei que a gente viu faz 10 minutos nem isso, mas eu acho importante a gente poder recapitular um pouquinho. Ó, poder de polícia é o quê? Ó, direito da administração de limitar. Limitar. Por isso que as questões utilizam tanto estes termos. Lembra da nossa aula de quarta? E isso você precisa levar como um grande sermão, como uma grande lição para os seus estudos de direito administrativo. Nós do direito administrativo gostamos muito das palavras, mais do que o próprio direito constitucional, porque é a partir das definições e a partir dos sentidos e significados que essas palavras têm que os direitos vão ser produzidos. Lembra que eu te falei ontem, ou melhor, quarta-feira, na nossa aula de administração pública? Olha como os termos são importantes. Se eu estou falando de administração pública direta, eu chamo de órgãos da administração pública direta. Órgãos, aquilo que está dentro, aquilo que está subordinado. Agora, se eu estou falando de administração pública indireta, eu estou falando de entes, entidades, ente, o que está fora, o que está fora. E aí tem uma diferença gritante nesse sentido, porque a administração pública direta tem ou não tem personalidade jurídica? Tem? Não tem. A administração pública direta não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, é órgão, é o que está interno, é o que está dentro. Já a administração pública indireta, as entidades, os entes, as pessoas possuem personalidade jurídica. Olha como as palavras aqui fazem todo sentido, órgão e entidade. Para cá é a mesma coisa, a gente gosta destes termos. Falei de poder de polícia, eu gosto muito de usar o termo limitação. E isso as bancas em todos os sentidos, em todos os concursos. Tá? De novo, esse poder de polícia ele é para equilibrar. Equilibrar interesse público e interesse privado. Tem um princípio também que nós vimos ontem, que é bem, na quarta-feira, desculpe, que é bem parte integrante do poder de polícia. É o princípio da soberania, ou melhor, o princípio
do interesse público acima do interesse privado. Pode ser o princípio da soberania do interesse público sobre o interesse privado. Vale também nesse aspecto, ok? Sempre que você tiver este conflito, será priorizado, neste caso, o direito coletivo, os princípios e valores coletivos. Aqui nós vimos também o nosso conceito, mas aqui que entra um dos pontos principais. O poder de polícia pode ser visto de duas formas. Você tem um sentido amplo e um restrito ao poder de polícia. No sentido amplo, olha de novo, ó, inclui qualquer limitação do Estado à liberdade e propriedade privada, englobando restrições legislativas e limitações administrativas. Aqui para a gente fazer uma diferença. Se eu estou falando de restrição legislativa, o que isso te lembra? Legislativo. Lei. Uma restrição que a lei impõe ou uma limitação administrativa, que é quando o poder executivo impõe a restrição. Lembraram do nosso caso, da pergunta que anteriormente, da questão que nós anteriormente estudamos? Lembrou? A prefeitura resolveu fazer o quê? Determinar que aquele supermercado, que aquela farmácia, que aquele estabelecimento fechasse às 10 horas naquela localidade. Para quê? Para evitar justamente os ruídos, os barulhos, para que o interesse público, o descanso público, o sossego público estivesse acima do interesse, o quê? Comercial. Veja, é uma limitação administrativa, foi o poder executivo que fez a limitação, certo? Ou essa restrição pode inclusive vir de forma legislativa. E qual o poder que faz lei mesmo aqui no Brasil e no mundo todo? Poder legislativo. Aconteceu, por exemplo, aqui em Santa Maria. O poder legislativo do município. Quem é o poder legislativo do município mesmo? Está na figura de quem? Deputados? Deputadas? Vereadores. As vereadoras e vereadores de Santa Maria aprovaram uma lei que tem tudo a ver com o poder de polícia, que restringe, que limita o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, em espaços públicos, após a meia-noite. Deu meia-noite, então, se você está aqui na Praça da Rio Branco tomando aquele goró, cuidado, você vai levar uma multa bem desagradável, tá? Mas deu para ver uma forma de restrição legislativa é quando a lei restringe. Ponto. Se, por acaso, mais adiante a gente vê e pensar assim, ó, não, vamos revogar a lei para ver se as pessoas vão ter um consumo mais consciente. Podemos fazer isso? Podemos. Essa limitação não vai ser perpétua, não. Mas enquanto vigorar a lei, é ela que vai ordenar esta questão. Ó, nós também temos aqui, inclusive, a função social da propriedade, incluindo nisso. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, ela vai, inclusive, destacar, olha, você pode ter a sua propriedade privada, é louvável, nós incentivamos a propriedade privada. Agora, o que você não pode é que a sua propriedade privada não atenda uma função social. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, vamos supor que o prof. Felipe aqui, na sua grande humildade, seja agora dono, imagina, professor Felipe, dono aqui do prédio do Premier inteiro. Pô, fala pra mim, esse prédio não é grande? É grande demais. Quantos apartamentos será que tem aqui? Vamos chutar uns 50, pode ser? Vamos supor que então eu seja dono dos 50 apartamentos aqui do prédio do Premier. Que coisa maravilhosa. Apartamento serve para quê mesmo? Para morar, né? Beleza. Apartamentos residenciais, que fique claro. Tá? Eu tenho esses 50 aqui. Mas aí eu olho para esses 50 e eu digo assim, ó, cara, vai ficar aí. Eu não quero vender, eu não quero alugar, e eu não quero que ninguém more neles. Eu só quero assistir eles porque eu tenho um prazer de ver lugar vazio. Que rancoroso esse professor Felipe, né? Pelo amor de Deus. Que pessoa vazia e fria. Aí eu lhes pergunto, será que estes apartamentos estariam atendendo uma função social?
Pô, não tem tanta gente que está sem moradia alguma ou pessoas que querem comprar uma moradia? Bom, aí entra o quê? Entra inclusive o poder de polícia para dizer, filho, nós vamos limitar inclusive a sua propriedade, porque a sua propriedade não tem função social. É um exemplo. Ou o poder de polícia pode ser visto pelo sentido restrito, ó, que são somente as limitações administrativas à liberdade e propriedade privada, deixando de fora as restrições impostas por dispositivos legais. Então você pode analisar o poder de polícia sobre essas duas óticas. Tanto no sentido amplo, incluindo limitações legislativas, quando o poder legislativo faz uma lei para restringir, ou você olha para o sentido restrito, que não inclui aqui as questões legais, as questões legislativas. Aí, como exemplo, eu lhes trago vigilância sanitária e polícia de trânsito. Não tem várias viaturas aqui transitando no município de Santa Maria? Às vezes eu tomo um susto, que eu estou na rua, elas têm um alarme que diz assim, ó, atenção, seu veículo está na frente de uma garagem, retire-o imediatamente. Se você não retirar, o que vai acontecer? Vem um tal de guincho e leva o seu carro, meu lindo e minha linda. Então veja, é uma limitação que está ocorrendo no seu direito de propriedade. Ou vamos supor que você tem um restaurante. Bom, e aí no seu restaurante você gosta de tudo certinho organizado. Vira e mexe, chega a tal de vigilância sanitária. Opa, tudo bom? A gente veio só ver se a cozinha está tudo bem, se os banheiros estão adequados, se vocês têm produtos de higiene, se está tudo limpinho, se está tudo bacana. Porque nós da vigilância sanitária nos preocupamos com a saúde de quem? Dos consumidores. E inclusive com a sua saúde financeira, porque você também não vai gostar de ter um consumidor que passe mal com o seu restaurante, aí você vai ir à falência também, né? Então é bom para todo mundo, mas algumas sanções podem ser aplicadas também. Show? Olha só, de novo, não confundir o quê? Poder de polícia com poder disciplinar. Poder de polícia é o quê? Ó? Tem como destinatário. A diferença principal entre poder de polícia e poder disciplinar é o destinatário. É para quem esse poder vai atingir. Se eu estou falando de poder de polícia, esse poder de polícia vai atingir quem? O cidadão. Que no direito administrativo nós vamos chamar de particular. Foi? Já o poder disciplinar, se precisar ser utilizado, vai atingir unicamente a quem? Agentes públicos. E tão somente. Não confunda. Outro ponto, a questão das polícias. A questão das polícias. Olha que interessante. Para às vezes a gente fica com dúvida, né? Qual que é a diferença da polícia militar para a polícia civil, por exemplo? Por que tem que ter as duas? E por que existem as duas? Ó, isso inclusive é por uma questão de poder hierárquico da administração pública, certo? E um outro princípio, o princípio da especialidade, tá? Olha só, a polícia administrativa, ela vai ter um caráter predominantemente preventivo. É antes do pior acontecer. Ó, atuando antes do crime ocorrer para evitá-lo, submetendo-se às regras do direito administrativo. Aqui, como exemplo, nós temos a Polícia Militar, a Brigada Militar, são eles. Ou você vê Polícia Civil fazendo patrulhamento aqui na rua? Eu nunca vi. Se um dia ver é porque tá tudo muito doido, né? Mas é a Polícia Militar quem vai cuidar dessas questões. Ah, teve um acidente de trânsito aqui, vai a Brigada Militar. Ah, teve uma denúncia de um roubo que está acontecendo agora aqui, um flagrante. Ah, tem que fazer um monitoramento. É a Brigada Militar. Já na atuação da Polícia Judiciária, ela vai ter uma natureza repressiva. Ou seja, é quando já deu M. Quando já teve a ocorrência de um crime e nós precisamos agora fazer o quê? Ó? Apurar autoria e materialidade. Vai se submeter à regra de direito administrativo? Vai também, mas principalmente às regras de direito processual penal. E aqui entra, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Beleza? Natureza, então, repressiva após a ocorrência. Vai ser muito mais investigativa.
nada impeça que a Polícia Civil tenha uma natureza preventiva. Né? A gente está fazendo aqui uma atuação suspeitando que exista uma rede de tráfico humano e tudo mais. Bom, veja, não necessariamente ter ocorrido ainda o crime de tráfico humano, mas foi justamente por essa atuação, por essa apuração da Polícia Civil que se descobriu e se desmantelou. Também pode, mas a regra preponderante é repressiva. Quando já deu tudo errado, agora a gente tem que apurar quem fez a questão e a situação. Tem espécie de poder de polícia? Tem. Tem polícia sanitária, que como o próprio nome diz, vai fazer a fiscalização. O poder de polícia sanitária, que vai fiscalizar as condições de higiene. O poder de polícia edilícia, que vai falar o quê? Ó, normas municipal que estabelece gabarito, ou seja, restringindo as construções. Edilício é de edifício, de prédios, de construções. Tem isso também? Tem. Quando uma pessoa vai construir, vai erguer uma casa, vai construir um prédio, não tem que ir lá na prefeitura regularizar toda uma burocracia, porque senão, experimenta fazer uma casa sem ir na prefeitura para conversar com eles, sem regularizar a papelada. A prefeitura vai sustar a tua obra no dia seguinte. Como assim tu está fazendo uma obra e não nos comunicou? Tá, mas essa obra vai ser para habitação? Tem segurança do trabalho aqui para quem está construindo essa casa ou não tem? Veja esse poder edilício. Poder de polícia ambiental, que vai se destinar ao quê? Ó, criação de áreas de proteção, fiscalização. E polícia de segurança, que é muito mais comum quando a gente vê, né? Aí sim, as forças policiais atuando, investigando, reprimindo e prevenindo também. Mas quando eu falo de poder de polícia, não fique imaginando só o agente policial ali, não. Tá? O poder de polícia toca toda a administração pública e ele pode se manifestar sanitariamente, ediliciamente, ambientalmente também. Foi? Maravilha? Nós temos também um ciclo, né? O poder de polícia ele é cíclico, ele vai acontecendo, não é, por exemplo, algo que só ocorre uma única vez e pronto. Ele vai, por exemplo, iniciar uma ordem de polícia, ó. É o comando legal para que se faça ou deixe de fazer algo sem reserva ou com reserva de consentimento. Ou você pode fazer o quê? Fiscalizar, ó. Verificação do cumprimento da ordem de polícia ou da atualidade. Depois, nós temos o consentimento de polícia, que também é importante, ó. É outorgado quando as exigências para o exercício de certa atividade são atendidas pelo particular. Quando você vai abrir um restaurante, por exemplo, tem alguns requisitos que são indispensáveis, não são? Tem que ver o alvará de bombeiro para ver se você tem um plano de incêndio. Tem que ver se o seu lugar tem portas com travas antipânico para que as pessoas venham a sair. Tem que ter a vigilância sanitária. Olha quanto poder de polícia atua junto ali. Para daí sim, se estiver tudo certo, você ganha uma licença para operar. Uma autorização para operar. Sem a qual, se você não possui, você está na clandestinidade, na ilegalidade. E a sanção de polícia, que daí sim é quando tem a punição ao particular. Mas veja, até chegar à sanção de polícia, nós temos várias outras, ou melhor, vários outros ciclos, né? Vamos supor que eu tenha uma licença para operar o meu restaurante, né? Eu tenho uma licença para operar o meu negócio, mas aí a vigilância sanitária vai fazer uma fiscalização de polícia, vai ver se as minhas condições agora, elas estão ok. Por isso, por exemplo, que os bombeiros têm que atualizar o PPCI das empresas, dos prédios todo ano, para verificar se está tudo certo. Fosse só uma vez, vocês iam concordar comigo. A gente tem o costume de ir deixando as coisas acontecer, né? A gente só aprende quando sofre, né? Isso parece que é uma regra que atinge a todos nós brasileiros, né? É muito triste. Por isso que essa fiscalização ela tem que ocorrer. Para depois, se tiver alguma irregularidade, aí sim vem a sanção de polícia. Então veja, o poder de polícia não começa só na sanção. Ele vai da investigação à sanção. Outras características, ó. Discricionariedade. Ó, discricionariedade de novo aqui, mas não como poder, como característica do poder de polícia. Ó, o exercício do poder de polícia caracteriza-se pela liberdade conferida pelo legislador. Então, a lei confere
ao servidor público o poder para escolher o melhor momento para a sua atuação, ou a sanção mais adequada no caso concreto, quando não há previsão legal de 2 ou mais sanções para determinada infração. É por isso que quando você estudar direito penal, você vai ver, por exemplo, que existe pena mínima e pena máxima. Pena mínima e pena máxima não é uma questão também de discricionariedade? De você poder escolher se você vai aplicar mais ou menos? Também. No entanto, em alguns momentos não é possível deixar margem para o administrador, de modo que a atuação será o quê? Vinculada. Se eu estou falando de atuação vinculada, estou falando que a atuação tem que ser regida de acordo com a lei. Se eu estou falando de atuação do poder de polícia de forma discricionária, eu estou falando que o agente público tem 2 ou mais opções. Dentro da onde mesmo? Dentro da lei. Ah, tá. Isso pode ser várias leis também, né? Quando eu falo lei, é uma lei genérica, pode ser qualquer uma das leis. Coercibilidade. Olha que interessante, ó. Os atos de polícia são coercitivos, pois impõem restrições ou condições que devem obrigatoriamente ser cumpridas pelos cidadãos, pelos particulares. Existem alguns, por exemplo, que são desprovidos de coercibilidade. Cuidado, tem essa exceção na coercibilidade, que são os consentimentos de polícia. O que é o consentimento de polícia? É a licença e é a autorização, que são editados a pedido dos particulares. Então, o particular pede à administração pública a autorização. Beleza? Autoexecutoriedade, ó. A prerrogativa da administração para implementar os seus atos sem necessidade de manifestação prévia do Poder Judiciário. Imagina só, eu sempre gosto de fazer o exercício reverso, imagina só o caos que seria para uma brigada militar. Não, a brigada militar hoje vai fazer patrulhamento aqui, ó, o comando tal, vai fazer o patrulhamento aqui na Rio Branco, vai passar pelo acampamento, vai descer na Presidente, vai seguir lá na Teneves, mas aí eles precisam, para fazer esse patrulhamento, bater na porta do judiciário e falar, ó, com licença, senhor juiz, Vossa Excelência poderia me conceder aqui uma autorização para que eu, a administração pública, faça? Olha a burocracia para fazer isso. Não. Os atos do poder de polícia são autoexecutáveis. Então, não precisa de manifestação prévia de outros poderes, não. Tá? Claro que precisa da autorização do comando hierárquico. Por isso que existe hierarquia. Se não existisse hierarquia dentro da administração pública, quem que ia coordenar a parada? Ia virar uma bagunça muito grande, né? Então tá. Algumas questõezinhas de poder de polícia para a gente encerrar essa parte, ou melhor, antes das questões, tem algo melhor a lhes fazer. Dúvidas com relação a poder de polícia? Lindo, ou melhor, a poderes da administração pública, pode ser outras dúvidas com relação a isso. Vale para você que está em casa, tá? Pintou alguma dúvida, manda no chat, daqui a pouco a gente vai para o intervalinho, eu venho com a sua dúvida e te respondo assim que nós retornarmos à aula. Vamos à nossa, ou melhor, às nossas questões de poder de polícia. O poder de polícia possui alguns atributos que são fundamentais para a sua aplicação de forma justa e eficiente. Esses atributos garantem que a administração pública possa atuar de forma adequada ao regular, fiscalizar e, quando necessário, intervir em atividades que impactem o interesse público. Nesse contexto, são atributos do poder de polícia. Autoexecutoriedade tem? Tem demais. Competência, você viu aqui? Como assim competência do poder de polícia? Não é um atributo de poder de polícia a competência. Competência é muito mais um atributo, aqui para a gente destacar, de quem pode fazer determinada coisa. Veja, de quem pode fazer determinada coisa. Coercibilidade é um atributo? Sim. Aqui a gente exclui a competência. Autoexecutoriedade, motivo e coercibilidade? Como assim motivo de poder de polícia?
Não podemos confundir aqui com o princípio da motivação. Não tem nada a ver com isso aqui. Finalidade, discricionariedade e coercibilidade. Onde está o erro aqui? Finalidade não é um atributo do poder de polícia. Até porque nós vimos, as finalidades podem ser o quê? Podem ser várias, certo? O poder de polícia não tem uma única finalidade, não. Lembra? Ele não está sempre para restringir. Às vezes, é uma autorização de polícia, dentro do exercício do poder de polícia. Autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade. Corretíssimo. Corretíssimo. Agora, para a gente fazer um exercício aqui, eu quero que você me aponte quais destes atributos fazem com que o poder de polícia tenha uma aplicação imediata e não dependa de outro poder para sua regulamentação. Estou falando do atributo da autoexecutoriedade. Perfeito. E se eu estou falando daquilo que pode gerar uma sanção imediata, eu estou falando de qual atributo também? Da coercibilidade. Os atos de polícia são coercitivos, na medida em que impõem restrições ou condições que devem ser obrigatoriamente cumpridas pelos particulares. Mais uma aqui, O poder de polícia exercido pela administração pública caracteriza-se por ser um poder exclusivo dos órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Se você marcar essa opção como correta, significa dizer que, por exemplo, a vigilância sanitária tem que ser feita ou pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. E você já viu que não é assim. B. Pode ser delegado a qualquer entidade privada, desde que seja supervisionado pelo poder público. A qualquer entidade privada também não. Tá? Não é bem assim que funciona. Possibilitar a restrição de uso e gozo de bens e direitos individuais em favor do interesse público, com base na lei. Tá bonito isso aqui, né? Vamos guardar. D. Exigir sempre uma autorização judicial antes da imposição de sanções administrativas aos particulares. Se isso aqui fosse correto, nós estaríamos ferindo qual atributo? A autoexecutoriedade. Não precisa de autorização judicial para impor uma sanção administrativa. Certo? Imagina só, a Receita Federal está lá em Santana do Livramento. Ela olha para um ônibus. Ela olha para um ônibus com 900 televisões dentro, que vieram de Rivera, sem o pagamento de tributo. Aí tu imagina assim, a Receita Federal para, por meio da Polícia Federal, o ônibus encosta. Aí chega o agente, com licença, senhora. O senhor é motorista deste ônibus? Não, eu sou motorista sim. Só um pouquinho. Eu vou pedir autorização lá para o juiz para eu entrar no seu ônibus e fazer uma vistoria para ver se esses produtos... Aí quando eu terminar, eu vou ter que pedir de novo para o juiz para ver se eu posso apreender. Pô, olha, não precisa tudo isso não, né? Autoexecutoriedade. Vamos lá, mais um. O cargo de auxiliar administrativo demanda conhecimentos sólidos sobre os poderes e deveres dos agentes administrativos. Vamos pular essa parte aqui. Conforme Mello, o poder de polícia é um instrumento fundamental para a atuação desses agentes, permitindo a restrição de direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Nesse contexto, qual das alternativas abaixo define corretamente o poder de polícia? A. Poder de legislar, de fazer lei sobre questões de segurança pública. Isso aqui não iria ser um definitivo completo de poder de polícia. É insuficiente. B. Poder de restringir direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Bom, é interessante. C. Poder de aplicar sanções penais aos cidadãos. Não é o poder de polícia que determina isso. Tá? Quem aplica a sanção penal é juiz. E somente juiz. Tá? Poder de fiscalizar os atos dos outros poderes. Nada a ver.
Poder de julgar conflitos entre cidadãos e a administração pública. Não. Mais adequado aqui, poder de restringir direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. São 8h34. Dá para fazer essa aqui, não dá? Com certeza. São características do poder de polícia, exceto atividade restritiva. Tem restrição de direitos? Tem. Gerar indenização. A atuação do poder de polícia é indenizatória? Vai gerar uma indenização para o particular? Só se houver o quê? Abuso de poder. Aí sim. Mas, poder de polícia não tem como função gerar indenização. Atingir particulares. Sim, vai atingir particulares. Caráter liberatório, aqui é uma pegadinha. Porque quando você pensa em poder de polícia, a gente pensa muito no quê? Restringir, 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 limitar. Mas você que é aluno Premier, você já está o quê? Blindado da pegadinha da sua banca. Porque você lembrou que dentro do poder de polícia tem também o quê? Pode falar. Também o poder discricionário, mas também tem o quê? A autorização de polícia. Não tem? Tem. Que são o quê? São as licenças, são as próprias autorizações que o poder público dá ao particular para exercer determinada atividade econômica. Isso é poder de polícia também? Não esquece que é poder de polícia. Também tem um caráter liberatório, de liberar, de autorizar. Foi. Poderes da administração pública resolvido. Foi bom? Maravilha? Alguma dúvida? Não? Então tá, eu vou lhes dar alguns exemplos só para a gente fazer uma revisão para eu te liberar. 2 exemplinhos, tá? Olha só. Falei de... Que susto. Falei de poder da administração pública, eu falei de poderes que a administração pública vai possuir. Às vezes esse poder vai ser voltado para dentro da própria administração pública, como o poder hierárquico, o poder disciplinar. Às vezes esse poder vai se dirigir ao particular, ao cidadão, o poder de polícia. Mas, acima de tudo, toda e qualquer ação da administração pública tem que ser pautada pela legalidade. Pela legalidade. Então, se eu estou falando que um agente público precisou agir em conformidade com a lei, e somente com aquela lei, eu estou falando de qual tipo de poder? Poder vinculado. Você entendeu por que tem esse nome? Ele se vincula ao quê? À lei. Ele se agarra à lei e não solta nunca. Agora, se eu sou um agente público e eu tenho mais de uma possibilidade que a lei me permite para tomar a minha ação, eu tenho que poder aqui na minha mão? Um poder discricionário. Posso fazer poder discricionário fora da permissão legal? Mas e se eu tiver um senso de justiça tão bom? Eu posso? Não posso também. Qual que é o poder da administração pública que permite que ela se organize internamente, que permite com que ela tenha uma especialidade melhor? Qual será? Poder que a administração tem de se organizar internamente. Poder hierárquico. E dentro do poder hierárquico também, se um agente público subordinado ao seu superior hierárquico não consentir com uma ordem legal, não cumprir uma ordem que foi imposta a ele, qual poder que vai ser utilizado para sancionar, para punir este agente público? Poder de polícia? Ah, o poder disciplinar. Certo, mas e se eu sou um cidadão, então, e eu resolvo deixar o meu carro estacionado, não da forma oblíqua como está lá do outro lado da rua, olha só, pode olhar para lá.
Ó, tá tudo bonitinho no oblíquo, né? Se eu quiser deixar ele estacionado, ó, paralelo ao meio-fio, o que vai acontecer se passar um carro da polícia de trânsito? Qual poder vai recair sobre mim? Poder de polícia. Ele vai o quê? Vai me sancionar. Esse poder de polícia tem algumas características, não tem? Ele tem a coercibilidade, ele tem a discricionariedade também, mas ele tem um atributo muito importante que faz com que a atuação do agente público seja imediata e não dependa de autorização. Eu falei do atributo da autoexecutoriedade. É uma palavra chata mesmo, né? Ou autoexecução pode ser também, tá? Mas uma coisa que eu lhe peço e agora para te liberar para você tomar o seu café e ir ao banheiro. O poder de polícia, ele unicamente se destina a restringir direitos e liberdades, sim ou não? Não. Por quê? Porque às vezes o poder de polícia, além de restringir, ele vai o quê? Permitir. Vai liberar. Que é o típico caso do quê? Das licenças e das autorizações. Olha como o poder de polícia é muito mais profundo do que você acha. Foi? Alguma dúvida? Conseguimos ainda dar uma baita de uma revisada nessa parte final. Lindos, lindas, voltamos na segunda parte. Para o pessoal de casa, ficou dúvida? É chat. Fala comigo. Você não pode se dar ao luxo de só ficar em silêncio aqui. Pelo amor de Deus, eu não tenho bola de cristal. Então, se você está com dúvida, lança no seu chat ali. Você tem o chat, vamos trocar essa ideia. Esse é o nosso momento. A gente está fazendo isso juntos. Não passa perrengue, não passa sufoco, que eu tô aqui também para te ajudar e te auxiliar.